Aparentemente, existem mais peças nesse quebra-cabeça do que o documentário mostra. Eu não acredito que seja uma coisa que vai mudar tanto assim a opinião das pessoas, mas que pode tirar algumas dúvidas. Eu vi alguns criadores de conteúdo aqui nessa plataforma falando de uma matéria que o The Cut fez, que tem mais detalhes, e eu acho que ajuda a tirar algumas dúvidas que as pessoas podem ter, como, por exemplo, o fato de ninguém ter desconfiado da Kendra. E a verdade é que sim, muitas pessoas desconfiaram, inclusive a filha dela, pouco tempo antes da prisão. Então, no momento ali que você vê na body cam do policial, né, o momento que eles estão indo lá para prender a Kendra, a filha dela já não se mostra tão surpresa assim, que ela já desconfiava. A mãe do rapaz, ela também já achava o comportamento da Kendra com relação ao filho dela um pouco perturbador. Não que ela desconfiasse exatamente da Kendra, como ela falou no documentário, mas assim, ela sentia que a Kendra ficava muito em cima, perguntando sobre os relacionamentos dele. Ela fazia muitas perguntas íntimas que geravam um grande desconforto na mãe do rapaz. Então, isso aí também foi uma bandeira, assim, vermelha que foi levantada. Outras questões comportamentais é o fato de que a Kendra se envolvia muito na vida escolar de forma excessiva. Ela passava o dia inteiro na escola. E aí ela tentava ser a treinadora disso, se voluntariava para ser aquilo, etc. Mas muitas das coisas que ela fazia para se envolver ali era para ficar perto ou da filha, ou desse rapaz que namorava com a filha. Ela chegou a perguntar para a mãe dele onde ele ia jogar, porque ele também é atleta, onde ele iria jogar e qual cidade que ele iria, para que ela pudesse passar as férias familiares nessa mesma cidade, torcer por ele. Ela frequentava os jogos em que ele estava participando, mesmo sem estar com a filha, que seria a namorada do menino. Eu particularmente acho que ela deve ter incentivado muito esse relacionamento dos dois, que eles tinham apenas 13 anos na época. Então, assim, ela se envolvia demais. Existe o relato de uma pessoa que a viu pegar o celular da filha e mandar uma mensagem para esse rapaz, falando eu te amo, como se ela, né, como se ela fosse a filha. Então, o nível de fixação com ele, os comportamentos dela com relação a ele ficam muito evidentes, que tinha uma característica bem predatória ali. Uma coisa que eu acho que fica muito evidente é que, de certa forma, pra gente, para nós telespectadores, é que ela gostava da atenção que ela recebia por conta dessa situação. Eu até imagino que ela possa não ser a pessoa que inicialmente tenha começado a fazer esse tipo de contato, mas no momento em que ela viu que aquilo gerava uma grande atenção para ela, que ela poderia se posicionar ali naquela sociedade como a mãe da menina que está sofrendo cyberbullying, como a mãe dedicada, ela começou a se alimentar cada vez mais dessa história, e isso somado a essa fixação que ela tem nesse rapaz fez com que ela agisse assim contra a própria filha, né? Que ela tinha uma questão de controle e manipulação com a própria filha, isso para mim no documentário ficou muito evidente, né? Mas eu achei que faltou o documentário colocar ali mais dos comportamentos inadequados dessa mãe com relação ao outro rapaz e as outras pessoas na escola. Ela acusa uma das meninas, né? Gente, imagina o que ele não fez com a cabeça desses jovens, né? Eles tinham, o quê? 13, 14 anos na época. Isso é um completo absurdo. Então, a verdade é que as coisas não surgiram do nada, né? Algumas pessoas da comunidade já estavam desconfiadas, mas não foi investigado. E aí eu acho que nesse aspecto teve aquele casal lá que apareceu no final do documentário para falar, a gente falou pro xerife que a gente desconfiava que era ela, mas ninguém foi atrás. Então, por quê? Porque já tinha essa questão do pessoal questionar, ver que ela mentia, e ela possivelmente é uma pessoa que mente muito há muitos anos, porque ela conseguiu sustentar uma mentira de anos para o marido dela, né, sobre as questões financeiras da família, que aparentemente ela era responsável por lidar. Em determinado momento, ela fala ali no documentário que ela, depois de presa, ela passou por sessões de aconselhamento, sessões de terapia, recebeu o diagnóstico ali de depressão e ansiedade, fala que tem um trauma na sua história, mas eu vou falar para vocês que nenhum desses três elementos isoladamente justificam esse comportamento dela. Hoje muitas pessoas estão levantando a hipótese, né, a possibilidade de ser um transtorno factício imposto ao outro, só que com essa característica da internet, ou como vocês popularmente podem conhecer como síndrome de Munchausen, por procuração. A pessoa, o cuidador principal adoece ou gera sintomas na pessoa em quem ele está cuidando, para que
o cuidador receba atenção, né? Seja visto como, olha só, como ele tá cuidando daquela criança, olha só, coitado, né? Vamos dar atenção pra ele. É uma forma da pessoa ganhar atenção. Ela adoece outra pessoa para que ela possa receber essa atenção. Esse caso seria um caso, assim, inédito, extraordinário de uma pessoa que realiza um abuso psicológico com a filha, pratica esse cyberbullying com a filha, para que ela pudesse ganhar atenção. E nesse sentido, o comportamento dela foi muito reforçado em 3 aspectos, né? Eu acho que é por isso que ela teve tanta dificuldade também de parar. 1, no controle e manipulação da filha. 2, no controle e manipulação do rapaz, né, que estava namorando com a filha. E 3, ao receber essa atenção que ela gostava tanto. Então, realmente, chegou um momento que ela falou que ela não conseguia mais parar. Então, assim, eu acho muito difícil somente depressão e ansiedade explicar isso. Até porque ela direcionava muito da energia dela nesse tanto de atividade. Gente, não é fácil você simplesmente mandar esse monte de mensagem para uma pessoa, ficar usando vários aplicativos, vários celulares e tal. Isso aí demanda uma energia gigantesca. E outra que na ansiedade, a ansiedade ela tende a te paralisar muitas vezes. Você fica preocupado, você vai ficar com medo de ser pego. Então, eu imagino que dentre esses fatores pode ter ali uma questão da personalidade. Esse comportamento está na superfície de algo um pouco mais enraizado, de uma personalidade de uma pessoa que tem mais dificuldade de controle de impulso. E que aparentemente tinha ali uma compulsão. Mas isso aí é uma hipótese, eu não avaliei, a gente não tem como avaliar assim à distância, mas realmente é um comportamento que claramente pra gente socialmente é inadequado. E que, muito possivelmente, não envolve somente esses elementos que ela trouxe, né? Então, assim, ela poderia ter parado em outros momentos. Ela não foi buscar ajuda quando ela não conseguiu parar, porque ela acha que ela nem tentou parar. Eu preciso levantar também essa questão do formato do documentário, ter escolhido narrar dessa forma. Eu sei que é entretenimento, né? Querendo ou não, é entretenimento. Então, eu acho que eles quiseram colocá-la ali nas entrevistas, como se a coisa estivesse se desenrolando em tempo real, para que a gente tivesse essa reviravolta no final, né? Como se fosse garota exemplar da vida. Eu achei meio complicado isso, até porque é uma história que envolve adolescentes. A história de jovens que passaram por isso quando eles tinham 13 anos, né? Então, achei meio sensacionalista, para falar a verdade. Fica com cara de filme Lifetime, só que versão documentário nesse sentido. Nem vou recomendar que as pessoas assistam. Eu tô fazendo esse vídeo aqui considerando que você já tenha assistido, mas não é um tipo de documentário que eu faço a recomendação, embora o caso em si seja um caso extremamente interessante pelas suas características, né? Geralmente os pais são os primeiros cuidadores, os primeiros guardiões de uma criança. A maioria das pessoas ficam chocadas quando um pai ou uma mãe se volta contra um filho. Então, realmente, assim, tem umas características bem interessantes. Mas é isso, esses são os meus 2 centavos de opinião. Não sei se vocês já assistiram e o que vocês acham sobre isso.